Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Quanto tempo que a gente não faz uma terapia na pia, não é verdade? Eu vou deixar gravada aqui essa terapia na pia e no IGTV e depois eu vou passar lá pro meu Facebook, porque tem muita gente me cobrando essa terapia na pia e eu tô fazendo hoje em homenagem. Tem outras, bastante pessoas pedindo, mas eu vou citar só 2 nomes, tá? Porque se eu começar a citar os nomes eu esqueço. Eu estou fazendo em homenagem a Simone, uma amiga preciosa, que ela gosta muito dessa terapia na pia, né? Ter a pia. Terapia para mulher é uma terapia, você sabe, né? Aqui quando a gente está fazendo essa terapia, aqui a gente conversa sozinho, a gente conversa com os nossos pensamentos, a gente fala com Deus, a gente tira algumas estratégias, não sei você, mas eu aproveito quando eu estou na pia para ter aquele particular com Deus também, para que a nossa mente se abra melhor, a gente vai sondando algumas estratégias, percebendo algumas coisas, né? Terapia na pia é uma terapia de verdade, né? Porque aí você fica aqui analisando, você olha que faz terapia comigo, isso é uma hora boa de analisar, hein? Quando tá lavando os pratos, a gente vai buscando estratégia, né? É muito gostoso. E aí eu chamei você hoje para eu quero oferecer essa terapia na pia. A minha amiga Simone, né, que pede muito, cadê a terapia? Cadê a terapia na pia que você fazia? E a minha amiga lá de Recife, Maria Ângela, que também diz que tá sentindo muita falta, mas o meu corre-corre tá tão grande, gente, que assim, eu não tô tendo tempo de fazer, né? Mas aí eu falei, não, esse sábado eu vou fazer em homenagem a essas amigas. Eu não sei se dá pra você ouvir, dá pra você ouvir aí direitinho? Quem entrar me avisa. E nós vamos conversar um pouco sobre a ansiedade. E eu coloquei um vídeo aí pra vocês no Instagram sobre ansiedade e a importância da gente levar a sério a ansiedade, né? Quantas vezes a gente pensa que não é tão sério. E existem várias fases da ansiedade. Existe a ansiedade normal, né? Aquelas que todos nós devemos ter, que é aquela natural da vida mesmo, né? A ansiedade de coisas que você vai resolver, uma visita que você vai receber, um trabalho que você vai para uma entrevista, um concurso que você vai prestar. Então a ansiedade bate no seu coração, é normal todo mundo ter, né? Fica aquela, será que vai dar certo? Essas são as ansiedades normais e naturais que todo ser humano deve ter, né? Porque a ansiedade também nos faz ter algumas precauções, né? Se preparar, né? Se programar, ansiedade normal. Isso aí já é inato em nós, né? Já nascemos com ela. Agora, o que passa a ser depois de uma ansiedade normal, existem outros estágios, né? É uma ansiedade mais exagerada um pouquinho, e depois vem a ansiedade generalizada, né? Que aí é o TAG. Então, quando você passa de ter uma ansiedade normal e ela começa a mostrar para você que ela está crescendo bastante, aí é para você prestar atenção, né? Para ver se essa sua ansiedade, com o crescimento dela, você vai paralisar em algumas coisas, você vai parar de fazer planejamentos, você vai começar a procrastinar, você vai deixar que o medo lhe paralise, né? E aí essas ansiedades, quando elas começam a ficar assim, significa que você já precisa procurar uma ajuda, né? Por exemplo, se a sua ansiedade está tão forte ao ponto de você não dorme direito, né? Dorme um dia sim, outro dia não dorme. É uma insônia, um sono partido, você dorme 2 horas, 3, e depois tem que parar, levanta, não consegue mais dormir. E aí você já tem que ficar começando a prestar atenção.
Se você comia normal, natural, mas você começa a comer demais, ou se você começa a comer de menos, aí você tem que prestar atenção que essa é uma das características da ansiedade, né? Se você começa a procrastinar demais, né? Porque a ansiedade leva a pessoa também a procrastinar, porque elas ficam com tanto medo de fazer algum trabalho e anotam e fazem, mas na hora de entregar, não tá bom, volta, vai fazer de novo, acha um ponto aqui, uma vírgula ali, um perfeccionismo muito exacerbado. Isso é da ansiedade. Então, é para prestar atenção também quando você está começando a procrastinar. Quando os seus pensamentos não conseguem ficar muito concentrados, você vai ler um capítulo de um livro, de um estudo que você está fazendo, ou de um trabalho que você tem que entregar, ou na empresa, mas a sua mente não consegue se concentrar. Você tem que ler 3 vezes aquela mesma folha, porque seus pensamentos começam a ir para o outro lado. Então, significa que você está com o seu pensamento, né, acelerado, e aí a sua ansiedade está forte. É uma das características para você procurar ajuda, né? Quando você começa a ter medo paralisante, né? A sua ansiedade ele leva a ter medo das circunstâncias, das coisas, e você paralisa. Por exemplo, você tem que ir fazer uma entrevista de trabalho, você fica tão ansioso se vai dar certo, se não vai dar certo, que você fica paralisado. Chega o dia e você não vai, você não consegue ir, ou você tem que apresentar algum trabalho na faculdade, no trabalho, e chega o seu dia, a ansiedade foi tão forte, será que eu vou falar direito, será que eu não vou, que está ali paralisando. As ansiedades, ela tem vários estágios e é para a gente prestar atenção nesses estágios da ansiedade. E se eu percebo que a minha ansiedade está forte, né? Se eu sinto as mãos frias em determinadas situações ou suando demais, se eu sinto um pouco de taquicardia, arritmia, o coração um pouco mais acelerado, né? Então significa que eu não estou legal em determinadas situações, ou pessoas quando estão falando, ou no meio de pessoas, significa que minha ansiedade pode estar um pouco exagerada, né? Ela está crescente, ela não está natural. Então existem várias formas de você perceber se é o momento de você procurar ajuda, né? Se é o momento de você dizer, não, já está passando um pouco dos limites, já passa da naturalidade para ser algo que está me atrapalhando, né? Quando você está nervoso demais, irritabilidade fácil demais, as pessoas falam com você, você não tem paciência de ouvir, ou responde sem pensar, a impulsividade muito forte, né? Se você está sempre armado para qualquer situação, falou, eu vou rebater, eu vou dizer, né? Então significa que você precisa procurar uma ajuda. O que acontece quando uma pessoa ela tem bastante ansiedade e ela não trata essa ansiedade? O que pode vir a acontecer, né, de uma pessoa que está com bastante ansiedade, ela não conseguir, né, procurar ajuda, né? Se ela não procurar ajuda, o que pode vir a acontecer? A ansiedade não tratada, né? Se você não... Um abraço, oi. Deixa eu botar o óculos aqui. Oi, amada. Oi, Lilian. Rose. Então, se você não procurar ajuda para determinadas ansiedades que estão começando a passar do natural para mais forte, se você vai levando, não, dá para eu... é um chazinho aqui, eu vou tomar um chazinho, eu vou tomar um suco de maracujá, eu vou tomar uma maracujina, e mesmo fazendo tudo isso, tomando suco de maracujá, maracujina, chá, né? E você percebe que essa ansiedade, mesmo assim, continua crescente, passando do natural para algo mais crescente, você tem que procurar ajuda, né? Você tem que pedir socorro, porque o seu corpo está sinalizando que não está bem.
O nosso corpo, ele fala, gente. Ele nos avisa quando ele não está bem. O nosso corpo, ele vem falando e a gente não quer escutar. Vem falando com enxaqueca, uma dor no estômago, dor no corpo, com uma insônia, irritabilidade. O seu corpo está falando, olha, eu não tô bem. Eu não tô legal, né? Com fobias, com medo, vontade de não levantar da cama, vontade de não estar com ninguém, de ficar isolado, de ficar sozinho. Só que a gente vai dando desculpa para o nosso corpo, né? Ah, não, eu não tô com vontade de sair porque eu tô muito cansado. Ah, não, eu não quero ficar no meio de pessoas porque eu não quero muito pensar. Ah, não, eu não tô conseguindo me concentrar aqui nessa leitura. Deve ser porque eu estou cansada, não dormi legal. Ah, mas eu também não dormi legal. Por quê? Porque meu filho ficou com a televisão ligada. A gente vai dando desculpa para o nosso corpo enquanto ele vai falando, né? Enquanto ele vai sinalizando, eu não estou legal. Preciso que você olhe para mim, né? E o corpo vai falando pra gente. E a ansiedade também, ela vai ficando de uma forma crescente. Ela vai crescendo com o tempo quando você não cuida. Se no início, né, a ansiedade está bem baixinha, eu consigo controlar com chá, eu consigo controlar com maracujina, né, eu percebo que eu consigo controlar com coisas naturais, maravilha, maravilhoso isso. Agora, se você percebe que quanto mais você toma chá, mais você toma suco de maracujá, e essa ansiedade ela vai crescendo, significa que você precisa de ajuda, né? A gente pode ajudar. Sejam todos bem-vindos aí, tá? Cléia, são tantos nomes assim que às vezes eu não sei pronunciar, então eu quero mandar um abraço para todos aqui, amantes do café, né? Seja bem-vindo e repassa depois essa live para outra pessoa, né? Pessoas às vezes que estão com ansiedade e tem o tabu, muitas vezes, de procurar ajuda. O que a gente mais escuta em consultório? Gente, é assim, se a gente fosse juntar todo profissional de saúde, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, a gente teria todos a mesma linguagem. O que mais a gente encontra em consultório são pessoas com medo de fazer o tratamento da ansiedade. Alguns tabus, alguns valores colocaram na mente, né? Que não vou fazer o tratamento, não quero ficar viciado, eu vou tomar remédio para ficar com a cara de doente. São tantos tabus, são tantas coisas que a gente escuta. E muitas vezes eu fico a questionar assim, quando você vai ao médico e o médico diz que a sua pressão está alta ou está baixa e você precisa fazer um tratamento, será que você fica dizendo assim ao médico, não vou tomar o remédio da pressão alta, não quero ficar viciado em remédio de pressão, não, de jeito nenhum. Olha, é um tratamento para o seu corpo, se sua pressão está alta, você precisa tomar um remédio para dar uma baixada nela, porque senão você pode ter um infarto, você pode ter problemas cardíacos, não é verdade? Então, eu creio que nenhum paciente chega para o médico e diz assim, não vou tomar. Se você chega no médico e o médico diz, olha, você está com uma diabetesinha, uma pré-diabetes, está um pouco alterado, você precisa tomar esse remédio aqui, para que ela não vire uma diabetes de verdade, vamos ter precaução, vamos cuidar. Eu fico me perguntando, será que as pessoas chegam e dizem assim, não quero, não vou tomar, não vou fazer esse tratamento, não quero me viciar nesse remédio, onde o seu corpo está precisando? Não, né? Então, a mesma coisa são os tabus que as pessoas têm da ansiedade. Olha, se o meu corpo começa a falar, como eu falei aqui no início dessa live, né? O meu corpo começa a falar que a minha ansiedade está crescente. Se o meu corpo começa a dizer, olha, de uma ansiedade normal, ela foi para uma ansiedade mais acelerada um pouquinho e agora ela está num estágio de uma TAG, né? Que é uma ansiedade generalizada. O meu corpo está falando, está pedindo ajuda.
né? E eu não posso chegar e dizer para o meu emocional, não vou cuidar de você, eu não quero ficar viciado nesses remédios e não quero fazer esse tratamento. Então, existem sim pessoas que fazem isso, que não querem de forma alguma, né? E a gente não, são várias durante os atendimentos que já chegam já com esse tabu, mas eu quero te dizer, o que te custa às vezes cuidar da tua ansiedade quando ela está mostrando que não está bem, que o teu corpo, né, eu já disse todos os sintomas, insônia, irritabilidade, impulsividade, falar sem pensar, comendo mais ou comendo de menos, não consegue se concentrar em leituras, paralisa, procrastina, tem dor de estômago, né? Tem dores nas articulações, tem uma arritmia, sempre com dor de cabeça, o teu corpo está avisando. E você chega e diz, eu não vou tratar disso, eu não quero tratar disso. Pois é, você pode ir levar um risco muito grande de ter crises de pânico, né? Por quê? Porque o seu corpo sinalizou que os seus neurônios não estavam bem para que os seus hormônios passassem direito. E como você não quis ouvir, talvez as taxas de hormônios estão todas desestabilizadas, que você precisa de um estabilizador de humor. O que são estabilizadores de humor? São remédios que a gente, né, que os médicos, né, usam, o psiquiatra usa, nós psicólogos e psicanalistas, profissionais de saúde, a gente não prescreve remédios. Se você entrar em um consultório de uma psicóloga e de um psicanalista e ele te prescrever, dar receita para você ir na farmácia, desconfie. Nós não damos receita. Agora a gente faz um diagnóstico para que você vá ao psiquiatra e lá ele, lendo como está a sua situação, ele vai passar para você um estabilizador de humor, né? O que são estabilizadores de humor? São remédios que estabilizam, né, os seus hormônios, e essa ansiedade que estava ficando exagerada começa a ficar normal para que você não venha a ter crises de pânico, né, para que você não venha ter fobias paralisantes, né, medos paralisantes, para que você saiba conviver melhor, para que os seus hormônios tenham a capacidade de atuar no seu corpo, o hormônio da dopamina, serotonina, noradrenalina, ele começa a atuar naturalmente no seu corpo, lhe dando aquela calma, aquela tranquilidade, lhe dando um pouco de equilíbrio em meio aos inesperados, em meio aos, né, avanços da vida. Os obstáculos que acontecem são naturais e nos fazem mais forte, mas a gente precisa estar preparado para passar por eles. E aí você vai tomar aqueles estabilizadores de humor, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Quando você, né, todos os seus neurônios estão normais, você começa a se sentir legal, os hormônios estão passando legal no seu corpo, você começa a se sentir já estável, você pode parar aquele remédio. Estabilizadores de humor, remédios para ansiedade não são viciantes, tá? Não são viciantes. Às vezes o que você precisa fazer é um desmame, às vezes, para tirar. Se você tomava um todo dia, você começa a tirar metade e até parar. Eles não são remédios viciantes. E tem pessoas que nem precisam fazer isso, tá? Param e pronto. E se parar, eu vou voltar a ter ansiedade? Olha, ansiedade é algo que é constante. Depressão é algo que vem e vai embora, tá? Agora, ansiedade é algo que é constante em nós. Só que tem que se tornar uma ansiedade normal, que não vai atrapalhar o seu dia a dia.
ok? Então você vai parar aquele tratamento e vai continuar a sua vida natural. Não é remédio que vicia você. Remédios que às vezes precisa de tarja preta, prescrição médica, aquelas duas receitas, né? A branca, a azul, a rosa, né? Que precisa que psiquiatra passa, que são de tarjas pretas, não são remédios para ansiedade. Se ele passar para você, significa que você não estava só com a ansiedade, né? Existem remédios para toque, existem remédios para bipolaridade, existe remédio para esquizofrenia, existem remédios. Então, esses às vezes têm uma tarja preta. E aí as pessoas confundem. Não, se eu fizer o tratamento da ansiedade, eu vou tomar esses remédios que me viciam? Não. Estabilizadores de humor não tem tarja preta, não são remédios que viciam. Você pode perguntar ao seu psiquiatra, ele vai te explicar bem direito. Então, que esse tabu muitas vezes, né? Não quero, e fica sofrendo com a ansiedade, você possa rever os seus conceitos. Existem muitos conceitos que a gente coloca na cabeça, né, alguns tabus que a gente coloca na cabeça que só às vezes nos prejudica e que a gente precisa rever alguns conceitos. Então, se a sua ansiedade ela estar ao ponto de atrapalhar o seu dia a dia, ao ponto de atrapalhar você no trabalho, porque você não dorme direito, então você chega cansado, a sua irritabilidade está muito forte, porque você não consegue descansar o seu cérebro, se a sua mente está muito acelerada, se você está impulsivo demais, né, alguém pisa no teu pé, você já dá aquele, né, se você está de uma forma sem equilíbrio, chorando demais, né, comendo demais, ou se não chora e não fala, mas guarda tudo para dentro, o seu corpo começa a sentir, né, dores nas articulações, então significa que você está precisando de um estabilizador de humor. E não tenha esse preconceito de estabilizadores de humor. Não são remédios viciantes e nem vai deixar você viciado. É só para que possa te ajudar. Porque se você não ajuda o seu corpo nas ansiedades, você está fadado a ter crises de pânicos. Você está fadado a cada vez mais o seu corpo, né, começar a dizer, olha, não tô legal, e você não está me ouvindo. Entende? Então, muitas vezes nós temos conceitos, né, na cabeça de determinado. Eu costumo sempre contar uma história que eu ouvi na adolescência, né? Onde as pessoas, elas muitas vezes fazem só porque os outros dizem, elas fazem só porque alguém explicou para elas fazem porque elas veem os outros fazer, mas elas não vão a fundo descobrir por que elas não devem fazer, elas não vão estudar, elas não vão olhar, ver exatamente o que é isso, por que o meu corpo está passando por isso, o que eu estou precisando. Então elas costumam fazer as coisas que os outros fazem, muitas vezes sem parar e raciocinar. Eu tenho uma história, né, como eu disse para vocês, tem uma história desde a minha adolescência que eu acho muito forte, que eu aprendi. Uma família fazia um peixe e, né, veio da tataravó, lá da outra geração, foi ensinando, né, para filha, a filha foi ensinando para neta, para bisneta, e foi passando de geração em geração a fazer um peixe. E ela montava aquele peixe e quando ela colocava na vasilha para botar antes no forno, ela dobrava aquele peixe, né, e a bisneta lá atrás viu e passou para sua filha. E como é que ela passou para sua filha? Da mesma forma, fez o peixe, temperou e dobrou o final do peixe e botou no forno. E aquela filha passou para a neta, para a bisneta, até chegar a uma que perguntou assim: ô mãe, por que você está me ensinando a fazer o peixe, temperar o peixe e dobrar a ponta do peixe para botar no forno? Aí ela parou e disse: sabe que eu não sei? Porque eu aprendi assim. Vamos perguntar à sua avó? Quando foi perguntar à avó, a avó disse: não, porque eu aprendi assim. E aí,
não tinha mais a quem perguntar e elas foram. E aí a que perguntou, a atual, pensou, analisou e disse: será que era porque a vasilha dela era menor? Será que porque naquele tempo não tinha vasilhas do tamanho de um peixe? Por isso que ela dobrou e ensinou assim? Então vamos fazer a partir de hoje com o peixe todo abertinho, porque temos vasilha suficiente para dar para um peixe ficar sem dobras? E saiu o mesmo gosto. Pois é, muitas vezes eu ouvi essa história quando era adolescente e guardo até hoje. Tenho 50 anos, né? Guardo até hoje essa história comigo, porque muitas vezes a gente aprende dos outros e a gente não para analisar. A gente não para saber o porquê. Olha, se alguém chega para você e diz: não tome nenhum remédio para ansiedade, não faça isso, você vai ficar mal, você vai se viciar. Você tem que ter a cabeça para parar e pensar: você já tomou? Qual era o remédio que você tomou? Foi tarja preta? Foi estabilizador de humor? Te viciou? Quanto tempo você tomou? O que esse remédio fez em você? Se não fez bem, você trocou por outro? Você tem que saber questionar e não aceitar assim: eu não vou tomar estabilizadores de humor, remédios para ansiedade, porque vicia, eu já ouvi falar. Você tem que saber e procurar a fundo. A vida é assim. As pessoas que crescem, que correm atrás, que questionam, que vão estudar, elas aprendem muito mais do que apenas ouvir e criar conceitos. Ouvir e criar conceitos. E a gente tem muito isso no consultório, né? A pessoa já chega: eu tô com ansiedade lá em cima, eu não tô dormindo bem, eu não tô comendo bem, eu tô comendo muito, eu tô comendo menos, eu tô com a impulsividade, gritando, falando, reclamando toda hora, o meu corpo dói, eu me acordo com dores nas articulações, enxaqueca direto, eu sinto dores no estômago, mas, por favor, eu não quero tomar remédio, né? Então, assim, são por quê? Porque talvez ouviu muito: não faça isso com o seu corpo, não tome remédio, você vai se viciar, hein? Vá tomar remédio de ansiedade, é coisa pra louco. Gente, estabilizadores de humor não vicia. Estabilizadores de humor não tem tarja preta. Estabilizadores de humor é para estabilizar e lhe dar equilíbrio nos seus hormônios que estão todas as vezes alterados. Eles você podem tomar 2 meses, 3 meses, 4 meses e depois parar sem ter nenhum problema. Remédios de tarja preta, o psiquiatra só vai passar para você se você tiver diagnósticos de coisas muito mais fortes do que a ansiedade, ok? Aqui eu gostaria de deixar essa explicação, essa live em homenagem a essas minhas amigas que pediram. Elas agora não estão assistindo, mas vai ficar aí no IGTV e depois eu vou descer lá pro meu canal. E você pode compartilhar também com outras pessoas. Ser um canal de bênção. Olha, terapia na pia. O que é que a gente faz na pia? A gente vai lavando prato, né? E a gente vai pensando e analisando e fazendo reflexões, conversando com Deus, buscando estratégia, discernimento. Então eu gosto muito dessa terapia na pia. Infelizmente não tenho tido muito tempo de fazer como eu fazia todos os dias, mas hoje fiz em homenagem a 2 amigas que já eu vou passar para ela esses links e elas vão assistir. Um abraço grande para vocês. Eu sou a psicanalista e analista comportamental Elizabeth Bonfim. Se um dia você tiver necessidade de conversar um pouco sobre essas ansiedades que você tem, né? Se você acha que elas estão já se tornando uma ansiedade muito forte, está te atrapalhando na área familiar, na área no seu trabalho, na área com os amigos, né? E você precisa dar uma estabilizada nesses humores, vamos conversar um pouquinho. Veja se talvez algumas crenças e valores que você tem, conceitos aí guardados, talvez você não tenha estudado melhor, escutado melhor sobre isso.
Lógico, se você não tiver ansiedade exagerada, que der para controlar com um chazinho, né, com a maracujá, uma maracujina, né, exercícios físicos ajudam muito a liberar serotonina no seu corpo. Não há necessidade de você tomar remédios, porque consegue controlar, maravilha. Se você também precisa, né, fazer a terapia, geralmente um bom psiquiatra, um ótimo psiquiatra, quando você entra, ele não vai só te passar o remédio, ele vai dizer para você fazer o remédio com a terapia. Por quê? Porque você vai tomar pouco tempo daquele remédio, porque a terapia, o falar traz cura, a cura através da fala te ajuda muito a colocar angústias para fora, a falar coisas que você guardou em secreto e não pode às vezes falar com ninguém porque não quer ser julgado, não quer ser criticado, mas no ambiente lá do consultório você tem mais liberdade de falar, porque você sabe que nós profissionais da área de saúde, no emocional, a gente tem ética, né? A gente não leva o que a gente escuta dali, é só entre você e o profissional de saúde. Então os psiquiatras maravilhosos hoje em dia, eles não estão só passando só o remédio, tá? Porque eles sabem que a terapia, juntamente com o remédio, o efeito é muito melhor, mais eficaz, mais rápido. Existem pessoas que estão tomando remédios de ansiedade há 6 meses, 1 ano, ao invés de estar tomando bem menos tempo, fazendo a terapia que vai te ajudar, né? A terapia, ela também ajuda na ansiedade. Você ter alguém para te ouvir com uma escuta atenta, com uma escuta analítica, não é um desabafo, né? Não é dar opiniões, não é aconselhamento, é te ouvir e levar para você as suas falas. Olha o que você está falando, vamos analisar o que você falou, vamos trazer uma análise sobre isso e os dois andarem juntos, né? Os dois andarem juntos, aí sim o efeito é melhor, é mais rápido, ok? Um abraço grande para vocês, assiste depois. Ansiedade natural, ansiedade generalizada, o que é que você deve fazer? Assiste depois, compartilha com alguém. Um abraço grande, você pode mandar pergunta aí pelo meu direct, tá? Eu posso te responder. Eu estou precisando muito de uma análise, de uma terapia. Liga para mim, 61981453434. Um abraço grande e um bom sábado para você.